A única obrigação que a minha equipe tem comigo é não deixar eu descolar da realidade. Isso eu pedia lá no início da carreira e continuei pedindo ao longo de toda a trajetória. Ou seja, eu não posso me desconectar. Não posso achar que sou muito bom ou me abater com comentários negativos. Então essa conexão com a equipe é fundamental para levar esse jogo para frente e ele ser duradouro, né? Fala, dentista! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do PV. Você sabe que esse é um canal que nós discutimos o conteúdo não odontológico que colabora com a prática da odontologia, e o que eu chamo de conteúdo não odontológico? Soft skills, empreendedorismo, gestão de tempo, gestão de carreira, gestão de recursos, gestão de equipe, todo esse processo. Para sentar nessa mesa, com certeza, pessoas que já viveram odontologia, que criaram algo, que desenvolveram tecnologia, que colaboraram de alguma forma ou com o dentista ou com o consumidor final. Esse episódio ele pertence a um programa do Influência Pro. O podcast do PV está entrevistando os mentorados desse programa. E os mentorados do programa Influência Pro são líderes de opinião, são dentistas de sucesso, são dentistas que conquistaram espaço na sua carreira no mundo offline ou online e que de alguma forma contribuíram para a história da evolução da odontologia. Hoje eu estou assim honrado e feliz por entrevistar meu professor, meu mentor, um grande amigo, um cara que já me deu altos insights, que já me incentivou para a escrita, me incentivou para seguir na carreira acadêmica. Professor Everton Nock, prazer ter você aqui, cara. Super prazer estar dividindo esse tempo contigo. Obrigado mesmo. Quem diria, estamos aqui hoje fazendo um podcast discutindo sobre carreira, e você que sempre me motivou bastante. Everton, que é autor de 7 livros na área da minha especialidade, da nossa especialidade, em dentística, que é líder do conceito saúde estética. Muito do que você fala me inspira nas minhas aulas e nos meus posicionamentos. Everton, que é dentista, que é professor, que é mentor, que é líder de opinião e também consultor da indústria. Empreende também, né, Everton? Você trabalha... Dia para trás você fez um post num laboratório de prótese. Exatamente. E a galera começou a te perguntar o que você está fazendo aí nesse lab. E que já é um projeto que já está fazendo aí 9 anos, né? Então, 9 anos. A gente tem que atuar na odontologia de uma maneira diversificada, né? E procurar semear esses conceitos de credibilidade, um trabalho sério em diferentes setores, né? É isso aí, cara. Obrigado por estar aqui e muito prazer, cara. Prazer da gente poder trocar essa ideia sobre carreira, sobre vida profissional. Esse podcast, Everton, ele é assistido por recém-formados, às vezes aluno de graduação e muitos dentistas que estão fazendo transição de carreira, trocando de especialidade, dentistas que estão com 2, 3, 4 décadas de profissão. E nesse primeiro momento, eu queria, cara, se a gente estivesse aqui, como a gente encontra lá em Recife, vamos sair para tomar uma cerveja, bater um papo, falar da vida depois de um curso, dessa vez, aquela última conversa que nós tivemos lá em Recife, se tivesse uma câmera filmando ali, o podcast estava pronto, cara, com certeza. E uma das coisas que eu aprendi com você é a resiliência e até a tenacidade em se adaptar, em enfrentar esse processo de mudança, porque o seu primeiro livro ele foi escrito há mais de 2 décadas e você não deixou o ensino desde então, você sempre esteve à linha de frente, você participou da evolução da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, você participou da evolução da dentística de uma maneira geral. O seu livro é o mais citado da área nas graduações, é um dos mais citados em concursos, eu já estudei em todos eles. E eu queria entender o propósito disso, o princípio disso. O que mantém a marca Everton Nock ativa no mercado? O que mantém o ser humano Everton Nock ativo como um líder, como um formador de opinião ao longo desse tempo, com todas essas mudanças? Eu acho que principalmente, BV, eu sempre falo assim, tudo começa por gostar, né? Mas isso também é muito vago. Atrás do gostar, ou na sequência do gostar, tem que entrar exatamente um propósito de levar algo que você acredita. Aliás, e foi muito bem comentado em alguns podcasts que eu já assisti também, eu já ouvi, que você já produziu também com outros colegas, é muito importante se referenciar. Assim como a gente cria uma história, a gente partiu de um ponto em que fomos influenciados por outros professores ou por outros profissionais. Então é quase que uma obrigação, eu entendo, que a gente na vida leve o que nós absorvemos de conhecimento, estamos abertos
para ter essa transformação ao longo da carreira e deixar a única coisa que vale na nossa vida, né? Legado. Esse pode ser um legado familiar ou um legado profissional. E o legado profissional, ele exige isso, exige a capacidade, o que você falou de resiliência, de você estar sempre pronto para aprender e se adaptar ao momento e principalmente ter uma habilidade, a sua comunicação tem que ser absorvida. Eu me lembro de que quando eu comecei a docência, um dos grandes desafios foi criar novos sistemas de informação. Isso era, no meio acadêmico, gerava conflito no primeiro momento. Até o primeiro livro, ele foi um pouco disruptivo porque criou boxes, ícones, Sim. que na realidade talvez fosse uma antecipação aos Dicas. hashtags, ou às dicas, ou, né? Ou a dica clínica. O box no seu livro foi o primeiro, né? Exato, dica clínica. Dica clínica. Você foi o primeiro a chegar e falou assim, cara, dica clínica. Você resumia aquele setor do livro, falou, presta atenção. Dica é como se fosse um insight ali. E eu posso deixar um comentário para quem está nos acompanhando aqui. Dica clínica não significa atalho. Dica clínica significa consistência e clareza objetiva naquilo que você está informando. Tem que ter base. Mas pode ser objetivo, pode ser palatável. Gostei disso. Pode ser agradável. Dica clínica não significa atalho. E é interessante que quando eu coloquei esse primeiro livro, vários professores diziam assim, que absurdo, você vai colocar dica clínica num livro acadêmico? Estamos falando aí dos anos 2000, o livro foi lançado no início de 2000. Você vai produzir em 99, né? E aí entra o outro ponto. Não dê ouvidos àquilo que você não confia. Se você acredita que existe um propósito, existe uma verdade naquilo que você está fazendo, faça. O julgamento não tem que ser de um ou outro, de uma outra pessoa. O julgamento tem que ser naquela comunidade que você vai atingir. Fantástico. Ter a maturidade de não sofrer com a sugestão negativa. Exato. De saber lidar. Porque vem, né, Everton? Claro. Vem sugestão positiva e sugestão negativa, né? E tem uma frase de um livro do O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que ele fala que o excesso de sugestão negativa pode te derrubar, e o de sugestão positiva também. O excesso do tipo, você é bom, você é foda, parabéns, você é 10, aquele tapa no ombro. Até você meio que se autoconvencer que realmente, eu sou o melhor, eu sou bom. É aí que você começa a cair. E eu sempre vi isso em você, Everton. Eu lembro de uma conversa nossa, eu não vou lembrar o ano, mas algo ali entre 2015 e 2016, foi num encontro lá da Catembá, tava o meu outro, tava toda a galera, e na Alemanha, e a gente tava caminhando, cara, eu falei, porra, tô desenhando o livro, pá, vamos lançar, eu lançaria esse livro tipo no ano seguinte, e você bateu no ombro e falou assim, olha, livro é uma cachaça, se você gostar, esquece, cara, vai ser um atrás do outro. E eu não teria nunca essa percepção, nunca. Para mim, aquilo ali, Everton, era... Falei assim, não. Faz 4 anos que eu estou escrevendo esse livro. Cara. Comecei a escrever ele em 2013. Estava me dando um trabalho violento. Eu queria entregar e falar assim, cara, tá pronto, fiz o meu papel. 2 anos depois veio o segundo, 2 anos depois veio o terceiro, segunda-feira agora a gente lança o quarto. Então, assim, muito daquilo que eu escolhi, estar próximo de pessoas que têm o mesmo propósito e acreditam. E o caminho que você andou, cara, eu quero andar. O caminho que você trilhou, eu quero, assim, cara, eu quero estar próximo, porque foi sólido, eu valorizo, eu referencio, eu lembro muito daquele papo. E foi de coração, você chegou e falou, não preocupa. Lembra disso? Se prepare, porque é o primeiro de muitos. E foi. E aí, nessa sequência, eu queria entender um pouco a história do Everton que chegou aqui, mas não o Everton professor de dentística, mas o cara que foi professor no ensino superior, investiu no mercado em uma outra cidade, criou um laboratório, fundou uma sociedade ou colaborou com a fundação, foi presidente de congressos e eventos, escreveu livros. É interessante, Everton, porque eu tenho uma frase comigo que só pode falar dos próximos 30 quem viveu 30. É muito difícil quem viveu 5 falar, eu acredito que em 2040, cara, o cara viveu 5 anos da profissão, não é sólido, não é palpável. E esses últimos 30 anos, a odontologia mudou bastante, o mercado mudou bastante, o perfil do paciente, a tecnologia. Como foi essa trajetória, essa mudança? Uma pergunta bem ampla, tá? Não é muito objetiva, mas com foco no empreender na carreira, o cuidado de não se perder.
Legal, eu vou me permitir deixar outro insight. Manda aí. Quem tem história está mais perto do futuro. Legal. Porque é o que você está falando, essa história pode ser de 1 ano, de 5 anos ou de Legal. 38 anos de odontologia como a minha, independente do tempo. Quem constrói uma base sólida em termos de ética, de trabalho, enfim, e tem a mentalidade de estar absorvendo. Eu mesmo estou aqui aprendendo com você, né? Numa mentoria de influência, então disposto a desenvolver soft skills que eu não tenho, eu não fui trabalhado, né? Não trabalhei isso de maneira importante. Então, esse movimento, ele é fundamental. E aí você fala, como que é essa trajetória de você trabalhar em diferentes setores e se manter dentro de uma coerência profissional, que eu acho muito importante? Passa na base de equipe. Então, eu sempre brincava com meus colaboradores e colegas na faculdade e na clínica, enfim, todos os ambientes que eu trabalho, laboratório. A única obrigação que a minha equipe tem comigo é não deixar eu descolar da realidade. Isso eu pedia lá no início da carreira e continuei pedindo ao longo de toda a trajetória. Ou seja, eu não posso me desconectar. Não posso achar que sou muito bom ou me abater com comentários negativos. Então, essa conexão com a equipe é fundamental para levar esse jogo para frente e ele ser duradouro, né? E essa vontade de trabalhar em diferentes áreas é porque exatamente você sabe que pode contribuir de alguma forma em diferentes setores. Então, eu comecei no ponto de vista acadêmico, e aí vem também um primeiro momento um pouco diferente, talvez, da normalidade clínica, porque eu fui fazer primeiro mestrado, doutorado em materiais dentários, ou seja, fui primeiro buscar o conhecimento da base, para depois fazer especialização em dentística. Então, eu acreditava que isso era importante, apesar também de ouvir sempre, mas que absurdo, você vai fazer um mestrado em área básica. E eu sempre tive o propósito híbrido de trabalho. Sempre trabalhei meio turno em clínica e meio turno na academia, ou seja, na faculdade. Então, tem essa inquietude no sentido de absorver esses conhecimentos e depois transformar isso em diferentes áreas. Então, começou a trajetória de 30 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na dentística, e ao longo dessa jornada clínica e principalmente acadêmica, alguns conhecimentos, e aí o detalhe da ambiência, né, a gente começa a conviver com outros professores, de outros países, outras escolas, outros estados, empresários, enfim, você começa a ter uma visão como um formador de opinião do ambiente da empresa, do ambiente acadêmico, do ambiente clínico, que você é um clínico, então você tem as frustrações e as alegrias como qualquer outro clínico. Então isso te permite criar essa situação de, existe uma oportunidade de um setor. Então, o laboratório de prótese nasceu de uma situação de uma ex-aluna de graduação que fez especialização em prótese, uma menina super diferenciada, que me procurou depois de uns anos de estar especialista e dizer assim, eu não tenho estrutura emocional para viver a minha vida inteira no mocho. Os pacientes vão me derrubar emocionalmente, mas eu adoro a bancada, eu tenho habilidade. Então, eu trouxe ela para a equipe e aí começamos o laboratório focado em absorver os trabalhos da clínica. E depois, com a minha migração para Recife, né, eu tinha uma base toda em Porto Alegre, aí a gente acabou levando esse projeto adiante. Hoje é um laboratório, o Queramos, em Porto Alegre, um laboratório que atende aí todo o Brasil, né? Então, a partir daí, a gente tem essa caminhada. E assim surgiram os cursos, e, enfim, todas as áreas que a gente acaba atuando. Os livros, como a gente comentou, né? É uma cachaça. Já foram 7. 7 livros, cara. Eu estou me segurando, assim, para não fazer o 8º, mas de repente vem, né? Tem que vir, né? Mas vamos fechar aqui. Eu faço o 8º, você faz o 5º. Pronto. Fechado? Tá combinado. Vamos lá. Tá Compromisso, hein? Tá gravado. Eu nem lancei o 4º, o cara me empurra um 5º aqui. Vamos segurar esse episódio aí, viu, Dani? Segura esse episódio. Everton, beleza. Faz sentido total, porque você é uma mente em movimento. Você não ficou... Quanto tempo de profissão? 38. 38, cara. O cara tá indo para 4 décadas. Em movimento. Desenvolvendo estratégia, sendo referenciado não só na área acadêmica, mas nacional, mas também internacional. Parcerias. Eu lembro de você dar aula na Itália, dentro do Museu da Ferrari, e tem contato no exterior, tem contato com muita gente e projetos, inclusive, de aproximar esses mundos. A indústria também da mesma forma.
Eu considero também, da mesma forma que nós gravamos anteriormente, você é o símbolo daquilo que eu digo que é o profissional híbrido, um profissional da área da saúde que consegue trabalhar o ecossistema. Indústria, cliente final, parceria, serviços para o próprio dentista, treinamento de dentista e atendimento de paciente. Agora, houve ou deve ter havido alguns momentos que se você falou, cara, isso aqui não é para mim, ou isso aqui eu não vou conseguir entrar. Eu queria entender o jogo dessa mudança de um dentista de uma geração não digital, que já fez lançamento de produtos digitais, que já criou programas online. E o objetivo aqui agora, Everton, é quebrar a objeção de quem nos escuta de que o online não é para todo mundo, o online é para quem é digital. Isso aqui não é para mim. Esse papo não é para mim. Por quê? Vou te dar a minha opinião. Eu queria saber aqui como meu guru aqui, eu queria saber se eu estou no caminho certo. Tem o dentista que sabe fazer. O famoso mocheiro. O que sabe executar. Existe o dentista que sabe fazer e vender. Existe o dentista que sabe fazer, ele sabe vender, ele também sabe divulgar o que ele faz. Só que tem um dentista que é bom de divulgação, mas não sabe fazer. Tem um dentista que é bom de divulgação e de venda e que também não sabe fazer. Ok, então nós temos 3 mundos aqui conectados ao operacional, à venda e o marketing, a divulgação. Eu vou deixar quieto aqui a gestão de clínicas, eu vou deixar o dentista gestor, né, para um outro momento. Eu quero trabalhar nesses 3 perfis. Nós estamos vivendo um momento que a rede social ela é o palco de pseudo-carreiras de sucesso. E isso incomoda uma geração de 30, 35 anos de profissão que viu o sucesso, não vou dizer o sucesso, mas viu a sua autoridade sendo colocada em xeque ou sendo reduzida, porque a percepção de valor, a percepção de autoridade que o mercado dá é para o novo palco. E o novo palco não é mais os grandes congressos. O novo palco está na rede social. Perfeito. E agora vem o Everton com 38 anos de profissão e se adaptando fortemente a esse movimento. E não é de ontem ou do ano passado. Você já vem nessa crescente. Everton, recado para quem está aí, cara, com 3 décadas. O cara não foi alfabetizado no digital. Onde são suas dores, seus desafios, o que você tem percebido, seus insights para quem... Cara, meu Instagram está fechado, nem Instagram eu não tenho canal digital, mas eu preciso trabalhar mais 10 anos na profissão. Eu estou com 30, não me digitalizei e quero trabalhar. Esse é um ponto que a minha geração sofre muito. A realidade é essa. E sofre demasiadamente porque comete, eu acho que, 2 erros capitais, né? O primeiro é tomar uma postura absolutamente crítica. Isso é blogueiro, isso é influenciador, isso é não sei o quê, isso não está legal, isso não está correto. Eu particularmente penso assim que a energia que é gasta muitas vezes na crítica ou no consumo de discussões absolutamente inúteis, por exemplo, nas mídias como o Instagram e outras, pode ser muito bem usado para exemplo. Porque é a mesma coisa que educação. E eu sou apaixonado por educação porque mesmo estando já há alguns anos fora da universidade, eu continuo ministrando curso direto, né, tanto na base em Recife quanto pelo Brasil todo e fora. Porque eu acredito demais nesse valor de educação. Então, se nós pensarmos nisso, eu falo inclusive em quase todos os meus cursos. Eu prefiro, ao invés da crítica e do apontar o dedo, eu prefiro o exemplo. Porque também é muito comum assim, as pessoas perguntarem assim, poxa, você tem 3 filhos de idades diferentes, como é que você se dá tão bem com eles, como é que eles se conectam, como é que você leva esse processo de educação? Digo, para mim é muito fácil. E realmente é fácil. Resume uma palavra. Exemplo. E eu acho que se você dá exemplo, e é o que você está falando, e o convite é esse. Ao invés dessa geração ficar discutindo isso, faça. Melhor do que o feito é melhor que perfeito, ou seja, não tem a condição ideal, porque começa a criar aquele mundo que eu preciso ter uma mega estrutura, eu preciso ter não sei o quê. Não, você precisa ter um celular, a boa vontade, a coragem e expor o teu trabalho. Se ele é verdadeiro, ele vai sustentar.
Se ele não for, a curva pode ser um pouquinho perigosa, né? Perfeito. Basicamente, Primeiro seria a postura crítica. E o segundo? É justamente a coragem de se expor. Tá. Né? Ou seja, não ficar refém desse julgamento alheio. Né? Uhum. O medo do julgamento? Isso. Eu acho que na minha geração é muito, muito forte isso. Sim. Everton, eu, total liberdade, cara. Você sabe, pela amizade que eu tenho, respeito, você chegar assim, não concordo com você está errado na minha visão. Você pode mandar essa fácil aqui. Mas eu acredito que o medo de julgamento é vaidade. O medo do julgamento é uma maneira de dizer que a minha vaidade não permite uma sugestão negativa. Tipo, no seu caso, antes e depois, um comentário. Nesse caso, antes e depois que você postou, o antes está melhor que o depois. Dependendo da inteligência emocional de quem fez o post, ou ele vai ficar ali agora brigando, comentário em cima de comentário, ou ele vai entender que talvez essa pessoa que criticou, que normalmente é outro colega, que o maior hater do dentista é o próprio dentista, na verdade não teve a competência ou a coragem de fazer aquilo ali. Ou de repente faz até melhor. E não deveria estar ali fazendo aquilo. Eu estou dando um exemplo assim, bem chulo, bem simples, Claro. mas a gente tem assistido isso a todo momento. O medo do julgamento é uma marca da nossa geração, cara. É. E eu acho que você tocou num ponto aqui, a gente tem agora não um conflito, uma concordância, uma convergência. É realmente isso. Esse medo de se expor, ele está travestido ou ancorado numa super vaidade, né? Um egocentrismo muito grande de eu não posso ser criticado. Não pode falar que meu dico está um pouquinho rasgadinho ali, não pode falar que não sei o quê, não pode... E a gente sabe, né? Você também é um dentista de mocho e hoje de muitos projetos, que existe uma realidade do dia a dia. Existe. E excelência é ser melhor a cada processo, a cada atendimento, a cada dia. Não é ser perfeição. Nós nunca vamos atingir perfeição, em todos os momentos. E esse receio está muito aí, né? Quantos colegas perdem a oportunidade de mostrar aquilo que sabe fazer por essa vaidade, esse excesso de vaidade, esse medo do julgamento, o medo da sugestão negativa? Não está preparado para isso, né? Ele não tem uma inteligência emocional suficiente para lidar com esse processo. E, ao mesmo tempo, ele perde a oportunidade de levar uma verdade, de levar aquilo que ele acredita. E dentro desse contexto, eu posso chamar isso aqui de conflito geracional, nós somos os imigrantes. Eu nasci em 1980, eu não fui alfabetizado no mundo digital. A minha formação inteira foi no offline, foi no presencial. E num determinado momento, assim como você, eu também gosto da veia da educação, o professor deve estar onde o aluno está. Se o aluno está no mundo digital, eu tenho que estar no mundo digital. Eu não posso querer arrastar o cara para o passado. Perfeito. Né? E dentro desse posicionamento, Everton, eu vejo todo esse movimento de você estar sempre inovando, desde o saúde estética com as dicas clínicas, e aí você, ainda nessa linha do mundo digital e da estética a qualquer custo, volta a confrontar o tema do seu primeiro livro. E esse livro foi publicado quando? 2000, cara. 25 anos, 25 cara. anos, Isso é comemorativo, cara. Deixa eu, peraí. 2000 a 2025. O Saúde Estética. Nós estamos assistindo um ataque à saúde com a estética a qualquer custo. 2 episódios anteriores a gente estava discutindo aqui o excesso de retrabalho na nossa área. Você plantou essa semente lá atrás, cara. É saúde e estética. É interessante, bebê, porque exatamente quando eu desenvolvi o livro, ficou o último, eu achei muito legal você falar, o último processo, a última etapa de um podcast é o título. E para mim a última etapa do livro também foi o título. Eu não fiquei fechado em relação a isso, né? E talvez se teve algum mérito nesse livro de criar um sistema diferente de escrever, existe também um outro ponto que é legal compartilhar. Eu resisti àquele momento que eu estava em Porto Alegre, então todo mundo dizia que eu tinha que fazer o livro em São Paulo.
E a sugestão era também, você tem que convidar A, B ou C para essas pessoas levarem o seu livro, como se fosse uma troca, assim, né? Claro, nós estamos falando de um mundo também, a gente tem que contextualizar, né? Um momento era que mais não difícil tinha... de divulgar, né? Claro, não Imagina tinha... você divulgar um livro sem um Instagram, um Facebook. Não existia, né? Não tinha, então era outro momento, né? Uhum. Mas eu resisti a isso e fiz questão de, nos 25 capítulos, participar dos 25 capítulos. Então eu pedia para várias pessoas fantásticas colaboraram, me mandavam, eu discutia alguns pontos, mas eu tinha uma preocupação, que o leitor tivesse a conexão, apesar de saber que ninguém vai ler todo o livro de uma vez só, mas que você pegasse capítulos em momentos diferentes, você tem uma conexão e uma coerência adequada. Que eu também me incomodava Coxa de retalho, né? De pegar um livro muito bacana, o capítulo tal não tá conectando, né? E aí você fica... Isso, do ponto de vista educacional, para mim, é conflitante, né? Não que você tem que manter uma verdade absoluta, mas você tem que manter uma linha de raciocínio. E ela vai ser contestada ou discutida, isso é ótimo, né? Uhum. Mas tem que criar uma linha de entendimento, né? Uhum. E mais facilidade de absorção desse conhecimento. Fantástico. Então, essa era uma situação que foi bem marcante, assim, na execução do livro, né? Esse primeiro livro. Tá. Ayrton, eu vou seguir nessa linha, cara. Me veio umas questões aqui que eu queria pegar a sua percepção. Os novos líderes da estética. Aqueles que estão influenciando as próximas 2 décadas de dentistas. Nós sabemos que existe um paradoxo aqui. A saúde estética não é algo tão... Elas não estão no mesmo vetor. Não estão na mesma direção, infelizmente. A estética a qualquer custo ainda é algo em ascensão, apesar de que, com todo o nosso trabalho, a busca pela prevenção, pela minimização dos efeitos das invasões, do minimamente invasivo, suficientemente invasivo ou não invasivo, também tem criado uma percepção na sociedade. Eu tenho pacientes que já não querem a estética a qualquer custo, inclusive alguns se arrependem daquilo que compraram desnecessariamente, pelo simples efeito. Mas nós sabemos que isso é uma parcela. Existe um outro lado que uma troca de procedimentos estéticos a cada 3, 4 anos é comum. E o conceito de longevidade está mudando. Porque era bonito chegar num congresso e você falar aqui um acompanhamento de 25 anos de uma restauração. Isso não é só na odontologia. Né? A medicina, a cirurgia plástica, por exemplo, de vez em quando eu conheço alguns colegas de circuito, às vezes na escola ou no nosso circuito em Uberlândia. Falei, cara, eu tenho pacientes que trocam de prótese a cada 3, 4 anos. Sendo que o material foi testado para durar 10, 12, 15. É a mesma coisa a prótese bucal. Né? E nós sabemos que toda vez que você faz uma intervenção, o tecido está sendo agredido. Né? E a sua percepção sobre isso. Por exemplo, se você tivesse que escrever um 8º livro hoje, o Saúde Estética para o Futuro aí, Saúde Estética para 2045, 2025 mais 25, nós estamos falando de 2050. Imagina o seu livro sendo lido em 2050, Everton. Eu sei que você é um cara visionário, quero forçar um pouco aqui. O que eu leria nesse livro? Um livro de 25 anos, publicado em 2025, mas lido em 2050. Eu vou pegar esse teu gancho aí gostei dessa divisão aí de 25 e 25 anos. Tá? Vamos pegar lá, 2000, quando foi lançado Saúde Estética, né? Vamos pegar 2025, né? Agora que estamos aí, 2050. É super relevante assim, a questão de colocar, para ver que o saúde, antes do estética, também é fruto do ambiente acadêmico que eu vivi e dos professores e mentores que eu acompanhei. Então, por exemplo, eu tive o privilégio de conviver com Marisa Maltz, na cardiologia, o Iopra, na Pério. Foram professores que quebraram muitos paradigmas no sentido de prevenção. Estamos falando de década de 90. Né? Fernando Borba Araújo, que inclusive fomos sócios na clínica por 15 anos em Porto Alegre, na odontopediatria. Então, eu tive uma base muito forte na área de cardiologia e periodontia, o que me fez enxergar a importância da saúde e da prevenção lá atrás. Aí a gente chega para 2025, esse momento que a gente tem que fazer também aqui uma referência ao teu trabalho e da tua equipe. Ou seja, criar um entendimento de doença deslocando ou tirando o espaço ou trabalhando paralelo à doença bacteriana, ou seja,
a não cariosa, e criando um conceito da síndrome de envelhecimento precoce, foi fundamental. Quantas pessoas você já arrasta nisso aí? E isso é bacana. Isso é uma função de um líder, é uma função de alguém que teve a visão, percebe uma deficiência e de entendimento e de necessidade de mudança de postura profissional e traz esse movimento. E aí, se nós pegarmos 2050, vem a grande, eu achei, como tentando ser visionário, a associação de ampliar cada vez mais a nossa capacidade de diagnóstico e de atuação preventiva. E aí você já está num movimento muito bacana, que é com outras especialidades fora da odontologia. Né? Poderíamos citar várias que vocês têm parceiros e divulga isso de maneira importante. E nós imaginamos isso, que vai estar muito mais fácil em 2050, se houver ética. Uma convergência se houver ética. Equilíbrio. Por quê? IA está aí, o diagnóstico está aí. Ou você acha que uma inteligência artificial... Outro ponto importante, inteligência artificial não é tão artificial. Quem é que desenvolve a inteligência artificial? O ser humano. Alguém tem que alimentar. Então, o que eu vejo para 2050? A oportunidade magnífica de você ter uma assertividade, uma rapidez em medidas diagnósticas. Isso é maravilhoso. Isso é um facilitador tremendo, né? E vai exigir daí do profissional, vai continuar sendo exigido. A odontologia é uma das poucas áreas que não há, pelo menos na minha visão, a capacidade de substituição total do profissional pela automação. Então, ou seja, nós seremos uma das profissões que vai resistir a esse movimento de IA e automação. Mas nós podemos nos beneficiar tremendamente dessa questão diagnóstica. Então, talvez a gente tenha que discutir aqui, PV, ou sonhar, ou imaginar, só como vai ser essa mídia desse livro. Isso que vai ser legal, talvez, né? O exercício é esse, né? O que nós teremos de tecnologia e o que vai ser consumido em 2050. Mas, em essência, eu acho que é basicamente isso. Cara, já brilhou o olho aí. Everton, faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Eu já dei uma viajada louca aqui, porque você coloca um ponto importante. Eu tenho que alimentar com dados, e nós nunca tivemos tantos dados. Inclusive, a quantidade de dados que nós temos hoje é impossível de serem analisados se você não tem uma IA para isso. E a gente já espera isso para os próximos anos. Em contrapartida, agora pegando de 2025 para 2020, com toda sinceridade, a odontologia que você publicou em 2020, a odontologia que você publicou em 2000, mudou o quê? Em 2025. O que realmente mudou? Por exemplo, se eu pegar o seu livro hoje e ler, eu estou vendo controle de umidade, bem no foco agora, bem na técnica. Controle de umidade, a importância de uma fotoativação, a importância da não invasão, do ser minimamente invasivo, a importância da domínio técnico, a importância da qualidade do material. Cara, o que mudou de 2000 para 2025? Lendo com toda sinceridade. Porque eu tô vendo uma gourmetização, eu tô vendo assim, parece que, porra, o cara tá, não, agora overlay virou onlay, de onlay virou tabletop, e, tipo assim, a gente tá só dando nome novo para coisa antiga. Perfeito. Eu ia te responder, resumindo basicamente o seguinte, pegar a parte, vamos talvez focar na estética ou na parte mais restauradora. O que mudou, novos nomes para velhas técnicas. Só isso. Porque, em essência, toda evolução na área adesiva e toda evolução dos materiais, a base está lá. Poucos incrementos. O que mudou da resina composta em 25 anos? Pequenos detalhes, muito pequenos, muito pouco relevantes. Pouco relevante. O que mudou nos sistemas cerâmicos? Tanto é que sistemas que eram sistemas de ponta no início dos anos 2000 estão aí no mercado até hoje. E funcionando bem. E funcionando bem. Estão no mercado na prateleira da dental e está no mercado na boca do hospedeiro, na boca do paciente. Perfeito. Eu entendo isso, que infelizmente a gourmetização, essa necessidade de nominar, aí entra novamente a vaidade, né? Sim. De você querer puxar uma atenção a partir de uma nova nomenclatura. Em essência, eu acho que é uma grande perda de energia também. Só que isso
tem que ser comunicado para que justamente essa geração Z não se influencie só por isso, como se existisse só levantamento de margem cervical em 2025 ou 2024, algo que a gente já fala há 15 anos, 20 anos, que não existisse overlay, tabletop, né? Com certeza. Endocrawl, né, que a gente chamava lá em 2000 de overlay, depois endocrawl, ou seja, várias nomenclaturas, mas é a mesma técnica. É a mesma coisa. Então... É a mesma coisa, provavelmente com o mesmo material. Cara, isso é muito louco, porque daqui eu faço uma crítica, e até uma autocrítica, mas uma crítica da nossa especialidade, e para quem está assistindo, de quem valoriza demais o nome novo, quem valoriza demais o material, está preocupado mais com o produto do que com o problema. Porque o problema maior aqui é por que ele está comprando esse material. Então, Everton, eu vou dar um gancho aqui, cara, e quero de novo a sua curadoria, que talvez para 2050, se já não houve tanta mudança nos últimos 25 anos, a gente também não espera tanta coisa, né? As melhores cerâmicas utilizadas no mercado atual foram desenvolvidas nessa época, as melhores resinas também. É que talvez o maior problema que nós temos para 2050 é por que comprar resina e por que comprar cerâmica, né? Ou quando não comprar resina e quando não comprar cerâmica. Prevenção. Prevenção. Oral Ref será a tendência, né? Não tem Oral jeito. Não tem jeito. E na realidade é um retorno, né? É um retorno ao movimento que já houve, só que muito mais amadurecido. Muito mais amadurecido. E você entenda assim, imagina para mim que fui fazer mestrado e doutorado em materiais dentários. Então a minha formação base científica era tudo é o material. Nossa. Tudo é o material. Isso é muito pesado, cara. Porque essa é uma mentalidade que você foi constituído nela e você teve que sair dela. À medida que... Mas eu acho que eu consegui sair desse processo, ou dessa armadilha, vamos dizer assim, porque eu gostei sempre muito da clínica também. E eu não entendia que estava tudo na mão do material. E eu acho que aí o privilégio de também ter tido uma formação muito boa em termos de cardiologia, periodontia, enfim, dessa parte básica de prevenção, para mim foi muito forte esse antagonismo desses dois mundos. Enquanto de um lado eu me formava e estudava profundamente materiais dentários e colocava que 10% a mais disso ou naquilo seria um diferencial no desempenho clínico daquele material, eu ouvia do outro lado, não, peraí, isso aí não é tão importante. Cuida mais da higienização, cuida mais da questão periodontal, cuida mais da oclusão, cuida mais da fatores que podem, né, ser prejudiciais ao desempenho, não só do material, mas principalmente da saúde integral desse paciente, né? Tanto é que antes houve algum livro de dentística com um capítulo sobre manutenção preventiva antes do seu? Com foco na manutenção das restaurações? Eu não estou querendo assim conflitar autores e tudo, mas creio que não. Quando você convida, quando você convida Oliveira. Maria Luísa Oliveira, no início dos anos, não foi no início dos anos 2000, foi no final da década de 90. Você escreveu o livro no final de 98, escrevi em 99. Para construir uma narrativa tão importante quanto fazer é manter a saúde estética. Cara, você já foi visionário. E acredito que agora nós temos um desafio de quebrar esse imediatismo, esse excesso de trocas, essa vontade de... Existe o excesso de trocas por trabalho mal feito, existe também o excesso de trocas por uma questão de uma geração muito volúvel. A moda do BL1 pode passar, e quando ela passa, lá vai o paciente de novo sendo submetido. E se eu não tenho um laser para remover, eu vou ter que remover na broca. E você começa todas as injúrias de novo. Sendo que o ponto principal é como evitar tudo isso, né? E você foi visionário nesse ponto, cara. Eu adoro essa questão. E PV, se me permitir, assim, se a gente pega, assim, por exemplo, o que a minha geração, quando começou a transformar um pouco esse conceito da dentística e ter essa situação de um olhar também mais para o lado da prevenção, tinha como grande bandeira: nós não vamos repetir o ciclo restaurador repetitivo ou a extensão preventiva, nós não desgastamos porque além do necessário. E aí vem o mesmo antagonismo que eu estava te colocando da formação de materiais dentários com a dentística,
é o antagonismo que eu vejo em relação ao posicionamento profissional, né? Porque se você... E eu fui um dos fundadores da SBOE desde o início, e do que estava naquele grupo, eu era o único professor. Não que isso, mas voltando a 25 anos atrás, era um pouco conflitante no meio acadêmico. Mas Sim. como você é professor e vai estar no movimento de estética? Mas eu entendia que a estética era uma tendência importante, e eu acho que a estética, eu tenho certeza, a estética faz parte do contexto de saúde, né? Só que equilibrar, a palavra-chave é essa, né? Equilíbrio. Precisa de equilíbrio entre trabalhar e manejar a saúde e a estética. Então eu não posso nem ficar somente restrito à saúde ao extremo e, por exemplo, uma visão básica da quirurgia, eu posso manter uma cavitação dentina externa, escurecida, numa área estética ou não, e o paciente pode higienizar e show de bola. Do ponto de saúde. Mas será que ele, se fosse seu filho, ou se fosse alguém exposto ali, você deixaria? De outro lado, em nome da estética, eu vou fazer laminado cerâmico num garoto de 16, 17, 18 anos, num BL1, num BL2. Será que isso é coerente? Não faz sentido. Você faria no seu filho? Eu acho que é a grande pergunta, né? Tem um artigo que é maravilhoso, né, também, não me lembro exatamente, do tratamento, como julgamento de você decidir o tratamento, se você faria no seu filho. Sim, The Daughter Test. The Daughter Test. The Daughter Test, faz todo sentido. Eu acho que são poucos minutos que você reflete e aí... É uma pergunta que todo dentista deve fazer, principalmente o reabilitador, né? Aquele que trabalha com procedimentos. Everton, cara, tem como ser empreendedor na educação? Sem dúvida, sem dúvida. E cada vez mais, né? Cada vez mais, porque infelizmente a gente vê um cenário de formação nas universidades cada vez mais deficiente. E talvez é muito fácil apontar. Eu acho que existe uma questão do sistema, e aí é uma discussão muito mais política, não vou nem entrar nisso, tá, né, que é muito ampla. A gente poderia apontar para o perfil do aluno, certo. Isso é muito cômodo, e eu acho que também não é justo, né? E eu acho que entra exatamente no processo de combinação de mudança de estrutura educacional, e aí tanto política quanto de processos dentro das faculdades, de adequar esse ensino a uma linguagem que estimule e que seja realmente capaz de criar um senso crítico e uma mudança de valorização de uma formação mais consistente. Porque a gente vive muito isso, né? Uma formação muito superficial e uma dificuldade de concentração, de comunicação, de interação hoje professor-aluno. Eu acho Perfeito. que isso é crítico, né? Muito crítico. Muito crítico porque o próprio conflito geracional ele também atingiu a educação, né? A capacidade de foco, concentração, rendimento, performance. É uma geração extremamente rápida para alguns pontos, tecnologicamente falando, mas ao mesmo tempo volúvel para desafios. Existe uma barreira aí do posicionamento, do conceito docente, da reprovação e etc. Então, cabe muito uma discussão, isso é outra discussão que a gente poderia falar sobre educação e odontologia aqui, ficar... Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. E quem é que tem que mudar? Ou mudar mais? É o jovem? É a geração Z? Ou somos nós que vamos tentar influenciar eles? Com certeza quem se propõe. Não tem como. Exato. Porque se tiver que mudar o mercado ou a geração que está vindo, significa que você quer voltar para o passado, né? E, cara, o imigrante geracional ele não volta. Ele vai ser sempre, eternamente um imigrante. Legal, legal. Obrigado, tá? Obrigado pela sua história, obrigado pelo exemplo, cara. Eu quero te perguntar o que significa empreendedorismo para você. Bom, como eu gosto de dica clínica, né? Tem que ser direto ao ponto, né? Criar, agregar e servir. E influência. Verdade. Sucesso. Equilíbrio. E por que está no Influência Pro, Everton? Para me tornar melhor em habilidades que eu não tenho. E aí justamente escolhi fazer com você porque te acompanho há muitos anos, né? A gente já tem esse convívio, essa amizade há muitos anos e de eventos,
Eu me lembro do PV cabelinho dividido, às vezes eu passeava nos congressos, ia lá, na estande dessa, daquele lá, fazendo palestra, aquela relação normal, né, da gente no início de buscar o espaço, né? Mas as poucas vezes, mesmo quando você é bem jovem, que a gente conversou muito rapidamente, em função do Paulo Cagliato, uma outra vez que eu estive lá, Sim. a gente percebe essa inquietude, essa vontade de fazer diferente, né? E você, dentro da área de odontologia, foi capaz de sair, realmente pagar esse preço, sair da zona de conforto, buscar o conhecimento, e aí tá compartilhando com a gente aqui na mentoria. É fantástico, cara. Eu que te agradeço agora. E se em algum momento, mesmo sem saber isso, o livro tem esse poder, a palestra, enfim, a comunicação tem esse poder. Muitas vezes a gente influencia sem saber. Sim. Talvez em algum momento tenha te influenciado positivamente na área dentística. E hoje, o que é o barato da vida é esse, né? O bacana da vida é esse. Hoje você está me influenciando nessa área do digital. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Você é um grande exemplo para mim, você sabe disso. Vamos lá. Show de bola. Obrigado. Você que assistiu esse programa aqui, parabéns por ter ficado até o final. Você encontrou aqui duas pessoas que são fascinadas pela educação, onde um inspira o outro. O Everton é uma pessoa que me inspira e eu estou muito grato por tê-lo aqui conosco, e faço mais uma vez uma menção a: escolha bem suas referências, escolha bem as pessoas que você quer estar, porque são as pessoas que você vai poder escutar e são palavras que vão te motivar. Está aqui na minha frente um grande motivador de tudo que eu tenho feito com relação à educação, à escrita de livros, a ser apaixonado em compartilhar conteúdo. Você sabe que esse canal é um canal para te ajudar a desenvolver na sua carreira, a conquistar o seu espaço, além dos conteúdos técnicos. Sempre que você vier aqui, você vai encontrar alguém sentado nessa mesa que construiu a sua história, seja ela online ou offline, seja ela dentro da clínica ou fora da clínica, mas ele contribuiu ou ela contribuiu com a odontologia. Se te ajudou, compartilha, segue o canal, curte, para que outras pessoas possam ser atingidas com essa mensagem. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!